faço com o PHDA. Aceito? Sim, aceito. Mente sã em corpo são. Quem não conhece esta expressão, que foi tantas vezes utilizada e mal utilizada e abusada? E, portanto, hoje em dia, inclusive, encontramos como slogans de ginásio, marcas de suplementos, e o marketing moderno transformou-a num mantra de otimismo motivacional. E mesmo que seja uma frase que já foi dita pelo romano Juvenal na sua sátira, lá para o século I ou II, hoje em dia, esta frase ganha uma nova importância num cérebro neurodivergente. Porque, para quem tem PHDA, o equilíbrio entre a mente e o corpo deixa de ser uma aspiração filosófica para passar a ser uma questão de segurança nacional. Nós não somos duas entidades separadas. Nós não temos um corpo e uma mente. Está tudo junto. E somos duas peças de um efeito dominó incrivelmente sensível que se influenciam mutuamente. E se o nosso corpo vacilar 1 milímetro, a mente desaba logo a seguir. E eu achei por muito tempo que a minha falta de foco e a minha névoa mental eram apenas psicológicas. Ou então eu atribuía a um cansaço físico, falta de sono, falta de descanso, até que percebi que as coisas estão diretamente relacionadas e influenciam-se. Ora que esperteza, mas demorei antes para chegar lá. Portanto, o meu cérebro não precisa simplesmente de uma crise existencial filosófica quando está com fome ou quando está exausto. A fome, a comida é o motor e é o combustível certo para transformar esta sinfonia que eu tenho na minha cabeça num filme de terror, se não o alimentar. Então vamos lá falar de rotinas biológicas. O cérebro do PHDA tem uma relação péssima com o tempo, não é? Já sabemos disso, esquecemos de comer porque estamos super ocupados, estamos no hiperfoco, saltamos refeições porque decidimos que cozinhar exige imensa energia cognitiva. E então passamos a pagar o preço, que é, saltamos o almoço, comemos só uma coisinha rápida, processada, com menos sal, gorduras, etc. E depois às 4 da tarde aquilo está lá no seu alto da desregulação. A alimentação regular, com nutrientes certos, sobretudo às horas certas, é essas que mantêm os níveis de açúcar no sangue estáveis, certo? E açúcar estável significa dopamina estável, entre muitas outras coisas. E, portanto, quando assumes que o controle da alimentação e a associas a um sono verdadeiramente recuperador, o mundo ganha outra cor. O sono não serve só para descansar as perninhas. É o momento em que o teu cérebro limpa todo o lixo mental do dia anterior. E nós acumulamos, então, muito lixo. O problema é quando isto não acontece. Portanto, basta uma noite mal dormida. Se depois o pequeno almoço também ficar esquecido ou for ali um donut ultraprocessado, o dia, eu garanto, que vai ficar oficialmente estragado. O efeito dominó começa então. Cansaço físico, instala-se então nas primeiras horas da manhã, de seguida de um cansaço físico que evolui depois para um esgotamento mental, que depois leva há uma irritação por não estar a conseguir fazer as coisas, que me coloca sob pressão e que depois ainda me causa mais cansaço e de repente a minha capacidade de focar já ficou lá para trás e a minha paciência evapora e a falta de vontade é coisa que chamo por tu. Vem também uma apatia tão profunda que parece que começou uma depressão. Entrei numa depressão total. Olho para as tarefas, sinto aquele peso na cabeça, começa a descer assim pelo peito abaixo, uma tristeza física dolorosa e imediatamente aquela percepção mental, não consegues fazer absolutamente nada. Vai, mas é dormir. Claro que não consegues porque o relógio não para e tu continuas a querer lutar contra aqueles sintomas físicos, mas não consegues ultrapassá-los. É assustador o quão rápido escorregamos do estou cansada para a minha vida não faz sentido. É incrível observar como é quase dito na mesma frase. Quando este cansaço acumulado ganha terreno, esse perfeccionismo disfuncional, que ainda por cima também nos acompanha, entra em ação. Como o corpo não tem energia, não consegues produzir. Como não consegues produzir, começas a culpar-te. E o tal juiz interno acorda, começa a sussurrar que és uma preguiçosa, que estás a falhar outra vez e nunca vais conseguir manter uma rotina.
E esta narrativa mental, obviamente, é perigosa porque minimiza, mas aumenta os sentimentos e os sintomas da depressão, aumenta os sintomas da percepção do fracasso, perdes o interesse pelo que estás a fazer, perdes a vontade de fazer e perdes a esperança de conseguir. Ficas ali completamente paralisada e voltamos ao sofá e passamos outra vez a olhar para o teto. E adeus mundo. Então eu tive que aprender com muito custo e depois de me permitir olhar para mim e passei a olhar para o meu corpo com uma precisão quase clínica. Portanto, eu tive que parar, dar-me tempo e querer analisar esse drama mental e perceber se aquilo que eu estou a sentir é uma identidade e uma crise de identidade profunda ou se é apenas o meu sistema nervoso a gritar por socorro porque está em déficit químico. A mente não consegue ser sã num corpo que está a ser tratado como um depósito de lixo ou uma máquina de lavar que não descansa. Ela pode dar umas voltas, mas chega um momento em que o tambor salta da máquina. E se o dia começou torto, não dormi bem e há a espiral da apatia que já se está a instalar, então é preciso haver um plano de contingência imediato para salvar o que resta das restantes 23 horas do dia. Então, como é que eu travei este momento antes que ele se arraste para a paralisia total e me veja deitada no sofá nas próximas horas? E deixo aqui algumas dicas de sobrevivência. Primeira dica, reset mecânico da glicose e hidratação. Ora, quando eu sinto uma nuvem escura da apatia a descer, para tudo. E eu paro tudo, tenho que parar. Porque não adianta eu querer resolver problemas sem cuidar do meu corpo. E vou à cozinha e faço uma refeição simples, mas ela tem que ser real. E real significa proteína, gordura das boas e hidratos complexos. Não vale a pena meter uma daquelas barras fantásticas cheias de açúcar e goma. Não. Obviamente que comer a horas também ajuda, não é? Mas beber muita água é fundamental e, portanto, aproveita essa pausa para pôr os níveis todos outra vez no sítio. E realmente hoje em dia eu já me consigo forçar para receber esse combustível, gastar esses 5 minutos para ir cozinhar alguma coisa e para ultrapassar essa resistência eu faço coisas simples que eu tento sempre ter em casa. Ovos, uma farinha sem glúten, um iogurte natural, um doce caseiro, fiambre e outras coisas que me deem aquele boost imediato da proteína, que é o fundamental, e me alimentem ao mesmo tempo. E se houver mais um bocadinho de aveia, fixe, tudo temperado, com um bocadinho de molho de iogurte, é um banquete. E então, este meu sistema biológico precisa de energia na tomada, volta outra vez a chegar ao topo. Segunda dica, fugir da mente através do trabalho manual. Ora, isto parece muito complicado. O cansaço mental adora o abstrato. Portanto, ele adora computadores, ele adora e-mails, ecrãs. E se o meu dia está a caminhar para o desastre e eu ficar super ansiosa e sem qualquer força, a melhor coisa a fazer é fecha o portátil, fecha o computador e vai dar uma volta, ocupa as mãos, vai passear os cães, mete a mão na terra, limpa a casa, organiza o material, faz o que tu quiseres. Mas o trabalho tátil funciona como um curto-circuito nessa espiral depressiva. E mesmo que ela não substitua a alimentação, mas enquanto estou à espera que aquele ovinho mexa, eu posso estar ali aos saltitos a fazer uns exercícios. Porque quem sou eu se fazer só uma coisa de cada vez, não é? Então, eu dou-lhe aquele descanso, vá lá, cognitivo, e o corpo recupera a sensação de eficácia. E é assim que eu me vou safando. Aprender a manter a mente sã não tem nada a ver com alcançar a iluminação espiritual numa montanha. Tem simplesmente a ver com aceitar que nós somos biológicos, altamente reativos e que Juvenal tinha toda a razão na sua sátira. Sem a base biológica resolvida, o resto é conversa. Se eu não dormir como deve ser, o mestre da minha cabeça perde o controle e a sinfonia vira um caos de mau humor e apatia. E está tudo bem falhar um dia, desde que saibas onde é que está o travão de mão e que podes puxá-lo. Há sempre dias em que não se consegue comer, não estamos em condições, mas que sejam a exceção.
Não sejam mauzinhos para o vosso corpo. Esqueçam a agenda da produtividade, porque o trabalho vai lá estar amanhã à vossa espera. Cuidem de vocês e mente sã num corpinho são.